Se o bebê no ventre materno tem todos os caracteres de um ser humano, inclusive o DNA humano, de uma pessoa independente, diversa do pai e da mãe, por que tanto se insistem em negar? E com base em quê? Em que se baseiam as suas argumentações, as suas manifestações? Vamos estudar um pouco mais sobre isso para entendermos, para conhecermos e para sabermos onde está a verdade. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para falar, para encarar esses desafios para o cristianismo, para os católicos, cristãos em geral do século XXI, falando sobre essa temática da morte provocada de bebês no ventre materno. E semana passada nós falamos do argumento principal, da realidade principal a esse respeito, que é a realidade de que se trata de um ser vivo, autônomo, independente, e de que, portanto, não é imaginável, não é tolerável que se retire o direito à vida. Por qualquer justificativa que seja, uma dificuldade social, sofrimento do próprio nascituro depois que nascer, doenças congênitas, né? Se você der uma opção para uma pessoa, se ela quer viver ou não, ela vai querer sempre viver. Bem, nós temos as características dos seres vivos que os diferenciam dos seres que não são vivos. A alimentação, a respiração, a secreção, a reprodução das suas células, a capacidade reprodutiva da espécie, o metabolismo, as mutações e o mais específico deles, que a ciência nos deu, os ácidos nucleicos, a presença dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. No DNA, de modo específico, que individualiza os seres. Não que individualiza, mas que marca, que evidencia a individualização dos seres, porque cada ser vivo, entre os seres humanos também, cada ser humano tem um DNA, tem o ADN, ácido desoxirribonucleico próprio, um código genético próprio, único. E aí nós vemos que o código genético dos bebês no ventre materno, desde logo depois da concepção, já são diversos do seu pai, gerador, e da sua mãe gestante, né, geradora e gestante também. Com isso nós vemos que se trata de um ser humano independente, tem uma alimentação própria, tem uma reprodução própria, tem respiração própria, embora dependa muito da genitora, da mãe. Então hoje nos cumpre falar justamente dessas objeções, das objeções mais comuns que se faz a essa caracterização do bebê no ventre materno como um ser vivo, independente e autônomo. Essa não é a questão que é hoje mais aventada, não é o que mais se fala hoje, mas é uma questão muito importante. E ela aparece muitas vezes de uma forma velada e subreptícia, porque simplesmente se trata como se não fosse um ser humano. E aí você precisa levantar a questão, levantar a realidade, não, mas é um ser humano, você não pode matar um ser humano. Aí, só aí, é que eles vão dizer que não é. Porque como o argumento para dizer que não se trata de um ser humano, o bebê autônomo e independente, o bebê no ventre materno, como o argumento para negar isso é muito fraco, se prefere não falar do assunto. Bom, mas quando a gente levanta, então se responde. E aí surgem algumas teses do que caracterizaria um ser vivo, e essas teses são as mais estapafúrdias, mas nós precisamos conhecer. A mais comum, a primeira mais comum, é a de que não seria um ser vivo porque não teria capacidade de vida independente, no sentido de, sem o corpo da mãe, sem a mãe, para lhe dar alimento, para lhe dar oxigênio, ela não conseguiria sobreviver. É um argumento interessante, mas muito falho, porque o fato é que é o bebê que se alimenta, é o bebê que respira. Apenas ele tem um vínculo estreito com a mãe e precisa dela. Em muitos momentos, os seres humanos apresentam a mesma fragilidade. O bebê recém-nascido,
de modo especial o bebê humano recém-nascido, e durante algum tempo da sua vida ele não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa que alguém lhe traga alimento, que alguém lhe troque as fraldas, que alguém lhe forneça tudo. Sem o que ele virá a perecer, um bebê recém-nascido virá a perecer. Mas não só o bebê. Muitas pessoas, em muitas circunstâncias, em situação de doença, em situação de inconsciência, precisam serem alimentados, de ser, às vezes, de ventilação mecânica, né, de auxílio na respiração, às vezes precisam de transfusão de sangue, precisam do sangue de outros, e nós não cogitamos um ser humano, adulto, adolescente, jovem, deixe de ser ser humano porque passa por alguma dessas situações de dependência. É evidente que essa situação de dependência é uma situação momentânea e acidental, não essencial. E o mesmo se dá com o bebê no ventre materno, que é aquela pessoa que naquele momento tem essa situação de dependência. Uma outra tese que aparece às vezes é a tese da consciência. Primeiro, às vezes se fala da consciência em geral e da autoconsciência de si, assim, uma certa consciência social. Mas, evidentemente, que não é admissível imaginar que essa falta de consciência própria retire a condição de ser humano. Em primeiro lugar, o bebê no ventre materno possui uma psique. Tanto que, na psicologia, por vezes aparecem questões psíquicas, traumas, de antes do nascimento. De antes do momento de sair do corpo da mãe. Mas tem momentos de inconsciência, o bebê no ventre materno. Mas nós também, fora do corpo materno, temos momentos de inconsciência. Nós estamos dormindo, estamos sem consciência. Situações físicas, nós podemos perder a consciência. Doenças graves, nós podemos perder a consciência. E não se cogita de que se deixa de ser humano porque se perdeu a consciência. Por isso não há sentido em querer se aplicar isso para o bebê no ventre materno, desconsiderá-lo um ser humano, porque não possui estes caracteres. É preciso notar o que é essencial e o que é acidental. Nós passamos por momentos de fragilidade. Como nós tínhamos falado também no vídeo anterior, por exemplo, da capacidade de reprodução. O ser humano, em geral, ele tem a capacidade de reprodução da espécie. E existem épocas da vida que ele não tem, né? Tanto o rapaz quanto a moça, em determinada idade. E qualquer um, por situações de doença ou de problemas físicos. E não se fala em perda da caracterização como ser humano por perda da caracterização dessa qualidade. Porque essa perda é uma perda acidental, ainda que por toda a vida. Ainda que a pessoa tenha uma situação genética, por exemplo, em que ela é estéril e vai ser estéril a vida toda. Isso não lhe retira o seu caráter humano. É óbvio, é evidente. Não se pensa nisso. Porque essa situação é uma situação acidental. Não se muda a essência da pessoa por causa disso, por causa dessa limitação que lhe acometeu acidentalmente, que foi acometida acidentalmente. Então, aí se vê como essas tentativas de negar a humanidade dos bebês no ventre materno são fracas, são frágeis. Se usa isso na argumentação, se diz, né, a gente vê em debate, não, isso é uma bola de sangue. Isso que ele tem, o feto, o embrião, é uma bola de sangue, é uma coisa desordenada. Não é. Com poucas semanas, a gente vê o corpo do bebê no ventre materno formado. Se você fizer uma ecografia, uma ultrassonografia, a ultrassonografia você vai ouvir os batimentos cardíacos. As mãos se formando, formados, os órgãos se formando e formados, ora, com o DNA estabelecido. Tudo é uma questão de especificação e crescimento. Mas já está tudo dado lá. A não ser os acidentes que vão acontecer na vida intrauterina e extrauterina. Inclusive, muitos grupos pró-vida, ações pró-vida muito eficazes e conhecidas, são justamente essa de dar a conhecer à gestante o bebê no seu ventre. Né? Por exemplo, antes de fazer um aborto, houve uma ultrassonografia. Ver uma ecografia. Aí você vai ver ali as mãozinhas, os pezinhos. E a gestante que estava sendo, às vezes, induzida a cometer um aborto, ela está vendo que é um filho, está vendo que é um bebê. E não vai mais cometer esse ato.
se vê, se está vendo o que se está fazendo, e então a verdade se mostra mais forte. Então, todos nós, em determinados momentos da vida, temos algum órgão que não funciona bem e tal, mas não se perde a humanidade por isso. O bebê no ventre materno é um ser humano. Espiritualmente nós podemos ver, religiosamente, mas a ciência nos mostra. A ciência, pelo DNA humano, pelo que nós podemos ver dos seus órgãos, nós vemos que é um ser humano e por isso precisa ter a sua vida defendida sempre. A partir de semana que vem, nós vamos ter possivelmente a fala mais importante desse assunto, porque nós vamos dar o status questiones atual, o que está acontecendo hoje. E hoje nós temos uma situação que, pela evolução da ciência médica, não faz sentido algum o aborto. Não faz sentido algum a morte do bebê no ventre materno. Não faz sentido algum um procedimento que, ainda que haja o objetivo de separar a mãe do bebê, tudo bem, podemos separar, mas não necessita mais de que esse procedimento culmine na morte do bebê. Fique conosco para ver o próximo vídeo semana que vem. Acompanhe também as nossas outras séries, os Tesouros da Igreja, as Meditações de Santo Afonso e outras meditações que nós vamos trazer, a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, o segredo, as aparições de Nossa Senhora, os pedidos que ela faz. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue, tá bom? Que nos ajuda muito. Até a próxima.